Dia para todos, né? O pessoal está chegando. Hoje nós iremos tratar sobre cláusulas contratuais abusivas, que o material, inclusive, já está no ABA para vocês, né? Desse último tópico, porque na semana passada nós vimos também os princípios contratuais, né? Esses princípios contratuais que devem ser resguardados para que um contrato seja válido, né, e que possa gerar efeitos no mundo jurídico. Agora, o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, ele traz um rol exemplificativo, né, de cláusulas contratuais abusivas, que são cláusulas praticadas pelo fornecedor, né, que são inseridas em contratos e são declaradas nulas, né, nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. O primeiro inciso previsto, né, no artigo 51 é a cláusula de não indenizar, né? Como assim a cláusula de não indenizar? É inserido no contrato, que muitas vezes são contratos de adesão, né? Que esses contratos de consumo que nos permeiam, né? Que nos cercam, a maioria deles são contratos de adesão. Então, é inserido nesse contrato cláusula de não indenizar, vedando, né? Impedindo que o consumidor tenha acesso à indenização, caso porventura ocorra a prática de algum delito ou de alguma conduta vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, a cláusula de não indenizar, o artigo 25, né, que fala o quê? Que a nulidade de cláusula contratual que impossibilite, exonere ou atenue a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou implique em renúncia ou disposição de direitos. Então, já o artigo 25 já fala a respeito dessa cláusula que vai o quê? Diminuir, né, exonerar ou atenuar a responsabilidade do fornecedor. No caso de uma cláusula de não indenizar, tá, o quê? Cerceando um direito do consumidor, né? Haverá, no caso, cerceamento de direitos do consumidor. Então, são nulas as disposições que retiram esse direito do consumidor, né? É escancaradamente draconiano, né? Um contrato que tem uma cláusula dessa, né? Essa cláusula realmente ela é considerada nula de pleno direito. Muitos doutrinadores questionam essa questão de pleno direito, nula de pleno direito. Mas, em se tratando do Código de Defesa do Consumidor, que existe ali a presença de cláusulas e de regras relacionadas ao direito público, podemos, sim, entender na concepção da expressão, né? Ou seja, nula de pleno direito. Bom, então, a cláusula de não indenizar fere o que está previsto como direito do consumidor, fere também o que está previsto no artigo 25, e é considerada uma cláusula abusiva nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Lembrando que esse rol trazido pelo artigo 51, ele é exemplificativo, não é taxativo. O inciso fala também de renúncia ou disposição de direitos. Então, inserir cláusula contratual que impeça o consumidor de requerer a rescisão de contrato por inadimplemento do fornecedor. Bom, todo contrato, gente, ele tem que ser bilateral, ele traz obrigações e direitos para ambas as partes. Um contrato que só tem obrigações para o consumidor e exonera e livra todas do fornecedor, isso é um contrato que tem que ser revisto, né, tem que ser questionado essas cláusulas contratuais em juízo, que é também um direito do consumidor, para que possa ir atender aos princípios e direitos que o artigo 4º e o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor traz, né, como direitos. Então, limitação da indenização. Né? Por exemplo, imagina vocês se num contrato já coloca um valor taxativo, valor de indenização, se porventura houver
dano ao consumidor. Então, esse tipo de taxação, né, de limitação de indenização, ele também é vedado no nosso ordenamento, né? Por exemplo, renúncia à garantia legal, né? Isso é o quê? Um direito previsto. Renúncia à garantia legal, que está previsto no artigo 24. Por exemplo, de não ter direito à troca do produto, também é uma imposição totalmente arbitrária. Impor limite temporal para trocar produtos em decorrência de vícios, sendo que nós sabemos que existe também os vícios ocultos, né? Nós temos também o prazo, nós já vimos o prazo decadencial, o prazo prescricional, né, para que o consumidor possa recorrer aos seus direitos. E cláusulas que imponham responsabilidade unicamente para o consumidor. São cláusulas que o próprio Código Civil, no artigo 122, potestativas, puramente potestativas, já impõe como vedada no nosso ordenamento jurídico. Então, o Código Civil também, ele coaduna com o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então, qualquer cláusula contratual inserida num contrato relacionado ao consumo, que venha a colocar somente direitos unilaterais para o fornecedor, esse contrato, ele é nulo de pleno direito. Vamos falar não o contrato em si, mas a cláusula contratual que remete a esse cerceamento de direito, né? E até porque, gente, essa questão de indenização, isso compete ao Poder Judiciário a fixação, né? Nem o PROCON, ele tem a competência para fixar a indenização. Ele tem competência para fixar multa, né, para o fornecedor desidioso, que não cumpre com as suas, né, com as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. Mas o PROCON, como órgão administrativo, ele não impõe indenização, né, contra o fornecedor em favor do consumidor. No máximo, ele pode ter o quê? Um mandamento para trocar o produto em um tempo X, sob pena de multa, mas essa multa não é revertida para o consumidor, ela é revertida para o fundo que visa a difundir a Política Nacional das Relações de Consumo, né? Reembolso de quantia paga. Essa questão, né? Proíbe qualquer cláusula contratual que diminua ou subtraia do consumidor o direito de reembolso da quantia já paga, advinda de uma obrigação assumida com o fornecedor. Vocês estão acompanhando o material? Apareceu material para vocês aí também? Aqui, reembolso. Bom, o reembolso de quantia paga. Entra naquela questão, gente, do consórcio, por exemplo, um exemplo que vem que é mais recorrente, né, a questão do consórcio, que já houve discussão quando o consumidor, quando ele entra num contrato, ele firma um contrato de consórcio e ele sai do grupo, por exemplo, quando que ele vai ter a devolução das importâncias pagas pelo consumidor? Quando ele vai ter direito a essa devolução? Porque o direito à devolução, isso é inquestionável. Mas quando? Qual o tempo que ele terá? Qual o tempo que ele vai ter que aguardar para ter direito a essa devolução? Então, essa matéria ficou parada há muito tempo, né, e discutida, e chegou numa decisão final que, passado 30 dias após o término do grupo, né, no caso do consórcio, aí sim o consumidor terá direito à devolução da importância, porque ele pagou devidamente corrigida, abatidos no caso, né, a participação, né, as taxas relacionadas ao consórcio, e então isso da administração do consórcio, né, que varia aí de 10%. Então, isso é permitido, mas tem que haver a devolução atualizado. Esse é o entendimento, né?
Muita gente fala que não, mas é muito injusto aguardar o término do consórcio para poder o consumidor ter a devolução de volta, né? Mas também tem que levar em consideração que o contrato ele nada mais é do que um gestor, né? Um gestor de administrar aquele dinheiro que são investidos pelos componentes do grupo. Então, saindo um, realmente desfalca aquele grupo, e esse é o argumento de deixar para o final. Mas ainda continua sendo injusto, porque a pessoa investiu, né? Ela tem que esperar o término do contrato de consórcio, que muitas vezes esse consórcio ele é demorado, né? Para ele ter o dinheiro dele de volta devidamente corrigido. Transferência de responsabilidades a terceiros. Uma vez firmado o contrato entre o consumidor e o fornecedor, o contrato vincula somente os dois, né? Agora, o fornecedor, se ele firma um contrato, né, com um terceiro e passa essa responsabilidade para terceiro, para o consumidor isso não tem validade, ele não participou desse outro contrato. Então, ele não pode, como fornecedor, passar a responsabilidade de cumprimento para frente. Ele não pode falar para o consumidor, olha, eu não tenho nada a ver com isso, você tem que procurar tal pessoa que foi ele que prestou o serviço. Isso não tem, até mesmo pela responsabilidade solidária que é prevista ali pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, esse argumento do fornecedor cai por terra, né? Essa transferência de responsabilidade a terceiro. Ah, não fui eu que pratiquei o ato, foi o terceiro. Até porque a gente tem que levar em consideração, por exemplo, numa ação judicial que interposta nos juizados especiais cíveis, não cabe denunciação à lide, não cabe, né, chamamento ao processo, não cabe intervenção de terceiros. Então, essa questão do contrato firmado entre o fornecedor e um terceiro, o problema é deles. O contrato firmado entre o consumidor e o fornecedor é que tem que ser cumprido integralmente. Desvantagem exagerada, né, para o consumidor e cláusula incompatível com boa-fé e equidade. Bom, gente, são tantas, né, que são praticadas no nosso meio, que, por exemplo, podemos elencar aqui como exemplo, negar cobertura, né, de plano de saúde em doenças já pré-existentes, né, limitação de tempo de internação, tanto que houve uma alteração nos planos de saúde, porque os primeiros planos que surgiram, gente, eles tinham limite de tempo para internação em UTIs, em CTIs. Né? Então, isso realmente não pode imperar. Imagina a pessoa que está internada, ela tem que voltar para o quarto, às vezes ela não tem, a saúde dela não permite isso, ela precisa né, permanecer na UTI, na CTI, em decorrência de uma imposição de um plano que tira a responsabilidade, né, e oferece uma desvantagem exagerada para o consumidor. Então, isso é vedado, né? No caso, inclusão de contrato de seguro de tratamento de doenças infecto-contagiosas, exclusão, né, no caso, de contrato, por exemplo, AIDS, qualquer tipo de doença contagiosa. Pagar a apólice de seguro inferior ao valor acordado né, no contrato. Isso tudo são cláusulas que oferecem desvantagem exagerada. E esse inciso, gente, especificamente, ele traz várias cláusulas gerais, quando ele fala o quê? Incompatível com a boa-fé e equidade, né? Porque acaba que amplia esse direito, os direitos, inclusive de interpretação, com relação ao que vem a ser boa-fé e equidade na esfera do direito do consumidor. Então, ele amplia esses direitos, né? Inversão do ônus da prova. Qualquer contrato que venha suprimir, né, essa inversão do ônus da prova, sendo que a inversão do ônus da prova ela é decorrente de uma hipossuficiência, né, processual demonstrada pelo consumidor em juízo, então, nesse caso, não poderá haver a supressão desse direito à inversão do ônus da prova. O artigo 333, né, do Código de Processo Civil, fala o quê? Quem alega tem que provar, né?
no caso o autor, ele tem que aprovar os fatos constitutivos do seu direito. Só que, no caso aqui, quando o juiz ele acata esse pedido de inversão do ônus da prova, que é um direito previsto, né, no Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso 8º, inciso 8, nesse caso, gente, se houver supressão desse direito, o Poder Judiciário, obviamente, poderá corrigir isso, né? Por quê? Porque isso é um direito do consumidor. O juiz detectando que existe, né, a inversão do ônus da prova, então, o que vai acontecer? O consumidor, ele narra os fatos. Ele, muitas vezes, ele é carente de provas, até pela dificuldade de produção de provas por parte do fornecedor. Então, quem tem que provar que o consumidor está errado é o fornecedor. Então, se é deferido essa inversão do ônus da prova, é isso que acontece. Essa distribuição de valoração de provas, ela é de forma diferente do que foi estabelecida no artigo 333 do Código de Processo Civil. Então, é um benefício para o consumidor, porque realmente é difícil, né, o consumidor fazer prova frente ao fornecedor, né, que muitas vezes a gente compra com processo eletrônico, né, ou seja, compras online, e nesse caso, você fica realmente sem qualquer tipo de respaldo, né. Então, nesse caso, a inversão do ônus da prova é um direito extremamente importante do consumidor previsto no artigo 6º. Imposição de representante para a conclusão de um negócio do contrato firmado entre consumidor e fornecedor. Isso, gente, é uma prática que era muito utilizada em bancos, instituições financeiras. O consumidor firmava financiamentos ou qualquer tipo de transação que demandasse aí, pagamento periódico, e o fornecedor, no caso a instituição financeira, muitas vezes colocava nesse contrato uma cláusula mandato, concedendo a ele, fornecedor, o direito de alterar cláusulas contratuais de forma unilateral. Então, essa cláusula mandato, como é conhecida, ela é vedada no nosso ordenamento jurídico, tá? Não existe essa previsão, né, legal. Então, essa cláusula contratual, ela é muito utilizada nos contratos bancários. E caso vocês verifiquem esse tipo de cláusula, vocês podem instruir, né, o cliente de vocês realmente a entrar no Poder Judiciário para tentar anular, né, declarar a nulidade, daquela cláusula contratual. Cláusulas criadoras de vantagens especiais para o fornecedor. Tudo, gente, que for potestativo em prol, em benefício do fornecedor, é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, inclusive civilista, né? Artigo 122. Cláusulas contratuais potestativas é aquela que somente uma parte estabelece as regras e ditam regras do contrato. Então, nesse caso, essa cláusula criadora de vantagens especiais, principalmente de forma unilateral, ela é também rechaçada no nosso ordenamento jurídico, né? Então, não há que se falar nesse tipo de cláusula, alteração do contrato, alteração de preços, né? Cancelamento do contrato de forma unilateral também é vedado no nosso ordenamento jurídico. Cláusulas que obriguem o consumidor ao ressarcimento dos custos de cobrança de obrigação do fornecedor. Muitas vezes, o fornecedor, ele quer que o consumidor pague pelo serviço que ele contratou com terceiro, né? Isso é muito comum. E esse tipo de prática, ela é vedada, né? Até questionam, por exemplo, o pagamento quando você vai fazer um acordo extrajudicial, pagar para a própria empresa, né? Muitas pessoas questionam que o consumidor tem que pagar pelos custos disso. Custos com o departamento de cobrança, custos com honorários, às vezes, advocatícios, sendo que quem tem que contratar é quem? É o fornecedor. O fornecedor contrata uma empresa especializada para efetivar a cobrança e isso não pode ser repassado para o consumidor. O fornecedor tem que arcar com isso,
né? Então, isso não pode imperar. E é muito comum isso acontecer. Né? Se você, às vezes, um cliente seu deixa de pagar uma dívida, e essa dívida ela é terceirizada, ou seja, a empresa passa para um departamento de cobrança externo da empresa, muitas vezes esses custos são repassados para o consumidor, né? E isso não é prática, essa prática contratual abusiva. Todas as cláusulas, então, que impossibilitem alteração unilateral do contrato, ela é considerada abusiva e draconiana e deve ser repelida e deve ser rechaçada do contrato, né? Porque essas cláusulas contratuais, gente, elas são nulas de pleno direito, porque a constituição delas, desde o início, já traz um vício, né? Diferentemente daqueles casos onde você vai ter que entrar com uma revisional de contratos em decorrência de um fato superveniente, né? Aí é diferente, tá? Então, essas cláusulas que nós estamos vendo no artigo previsto no artigo 51, essas cláusulas o contrato já nasce eivado de vício em decorrência da presença dessas cláusulas contratuais. Diferentemente de um caso, por exemplo, foi muito comum, né? Há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, aquele número excessivo de ações revisionais, de contratos de financiamento. E muitas vezes o consumidor agia de má fé, comprando um bem financiado, um carro, né, um produto, uma casa, e depois questionando isso em juízo, a questão da imposição de juros. Então, isso não é configurado uma cláusula contratual abusiva. Por quê? Porque para seja feito isso, é necessário que haja uma cláusula superveniente. Eu atendi gente no meu escritório, perguntavam quantas parcelas do financiamento do meu veículo que eu tenho que pagar para eu poder entrar com uma ação revisional. Então, já comprava o veículo com o intuito de trazer ali, né, depois de entrar com uma ação revisional, fazer um cálculo menor e depois estar em juízo aquele valor que foi encontrado no laudo contábil, né, que apurou o valor menor. Então, isso aí fere o quê? A boa-fé objetiva, né? No caso, o consumidor está praticando ali a má-fé. Bom, o contrato de consumo não pode manter cláusulas contratuais que violam normas e regras ambientais. Também é o que prevê, né, nesses incisos. Imagina você comprar um apartamento que já está com um problema ambiental, que foi construído, a área de lazer foi construída em cima de uma APP. Você está comprando um problema, né? Você está comprando um problema. Aqui em Anápolis nós já tivemos, nosso escritório já atuou num caso desse, né, onde foi vendido para o consumidor apartamentos onde a área de lazer do apartamento ela estava em cima de APP. E a partir do momento que o consumidor compra aquele apartamento, ele se torna responsável, né? Então, isso, inclusive, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública para apurar isso e colocou os consumidores, no caso, os compradores dos apartamentos, no polo passivo da ação, apesar deles serem vítimas de um contrato mal feito, celebrado, cheio de cláusulas contratuais abusivas. Mas isso, na esfera ambiental, a responsabilidade ali, ela é o quê? Objetiva, né? Então, o controle das cláusulas contratuais. Como é feito esse controle? Através do Poder Judiciário, né? O controle das cláusulas abusivas, né, trazida aí pelo artigo 51 de forma exemplificativa, ela garante ao Poder Judiciário o poder de controle através de interpretação das cláusulas contratuais e o eventual prejuízo, né, e ferimento ao que está previsto no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Então, qualquer pessoa, Ministério Público, no caso, as entidades que protegem, né, represente o consumidor, podem entrar com uma ação visando ali a revisão, né, ou então, no caso, a nulidade do contrato,
em razão de cláusulas contratuais abusivas, mas nós devemos ter em mente a ponderação com um princípio que é defendido no Código Civil e também se aplica ao Código de Defesa do Consumidor, que é o princípio da conservação dos contratos. Uma vez que o Poder Judiciário, quando você entra com uma ação que você quer a nulidade do contrato, o Poder Judiciário ele vai querer de você, como advogado, que você mencione qual cláusula contratual é declarada que deve ser anulada, que deve ser declarada nula. Por quê? Porque naquilo que for possível, o resto do contrato vai ter validade, vai continuar tendo validade entre as partes. Então, você tem que impor e declarar, né, especificar qual cláusula contratual é considerada abusiva. Qual que é a que eu vou questionar judicialmente e para declarar a nulidade dessa cláusula contratual. Então, eu não posso simplesmente apontar que todo contrato deve ser nulo, em razão desse princípio da conservação dos contratos, em razão até de um equilíbrio, né? Um equilíbrio contratual. Então, o juiz, o magistrado, ele pode muito bem declarar a nulidade de uma ou de algumas cláusulas contratuais e o contrato continuar válido nos demais, nas demais cláusulas, desde que seja possível. Né? Às vezes o magistrado anulando determinadas cláusulas contratuais, ele compromete até mesmo né, a validade desse contrato entre as partes. Então, deve ser analisado caso a caso, né? Cada caso apresentado deve ser analisado. E isso que é o interessante do direito, né, gente? Cada caso, por mais que seja parecido com o caso que você já viu, ele traz consigo características personalíssimas, mesmo em se tratando de contrato, que é uma questão de ordem, né, privada, eminentemente privada. Mas essa é a grande beleza do direito, né? Você aplicar o direito ao caso concreto, mas o caso concreto ele traz as suas características pessoais de cada tipo de ação que você vai entrar, né? Então, muita gente preocupa, a advocacia, todo mundo tem acesso hoje ao Google, todo mundo... Gente, isso, eu acho que o advogado que tem medo desse tipo de concorrência, ele realmente não vai se firmar no mercado. Por quê? Porque você trata de especificidade, você trata de problemas específicos apresentados, né? Você vai ter um cliente específico que vai ter uma particularidade, por mais que seja um caso semelhante, mas ele tem características pessoais, personalíssimas. E isso você vai adequar, né? Essa busca pela aplicação do direito, no caso concreto. Né, e esse caso concreto ele é variável. Então, isso é interessante do direito. Por mais que existam, né, respostas, inclusive superficiais no Google, modelos de peças no Google, isso não traz uma concorrência que vá, no caso, prejudicar o seu desempenho na profissão. Por quê? Porque a advocacia ela apresenta as suas características pessoais, personalíssimas, né? Um caso nunca é igual ao outro. Você pode ter parecido, mas nunca é igual. Quando é igual, aí, né, tudo bem, você já tem ali uma peça pronta, ótimo. Mas eu acho que cada um guarda a sua característica específica, né? Então, isso deve ser levado em consideração pelo operador do direito. Bom, gente, com relação às práticas contratuais abusivas previstas no artigo 51, né? Isso é o que eu tinha para falar hoje nessa aula. Todo esse material está aqui para vocês, né? Já está no AVA, naquele material que eu coloquei semana passada. E nós iremos ter a nossa segunda VA, né? No dia 18, do dia 18 ao dia 22. Vocês já estão sabendo, né? Infelizmente, né, gente? Eu estava contando que a gente fosse voltar antes, né? Mas, ou seja, a segunda VA também terá que ser realizada através do AVA, né?
e vocês terão do dia 18 ao dia 22. Então, semana que vem, eu vou trazer, nós iremos fazer a recapitulação da matéria, e eu vou trazer uma atividade para vocês, vou inserir no AVA, valendo 2 pontos para a prova, né? Então, a prova vai valer 80 e o trabalho valerá 20 pontos. E aí eu vou disponibilizar para vocês no AVA, para que vocês possam... vai ser exercícios de fixação que nós iremos fazer. E iremos também responder na próxima aula para ajudar vocês na prova, para recapitular para a prova. Então, a maioria da matéria que está no AVA vai cair na segunda VA, né? E semana que vem eu já vou colocar para vocês também quais os tópicos que irão cair nas provas. Bom, com relação à nossa aula de hoje, vamos ficar por aqui. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida. Alguém precisa tirar alguma dúvida? Professor? Pode falar. O protesto em cartório, quem deve arcar com o ônus? Seria a pessoa que foi protestada ou seria o protestante? Se for indevido, né? Se for indevido no caso, quem determinou que o nome fosse ao protesto. Agora, se for devido, aí não tem, aí o consumidor tem que pagar, né? Ah, não, perfeito. Agora, se for indevido, ele tem direito ao ressarcimento dos gastos que ele teve cartorais também. Alguma dúvida a mais, gente? Agora, a gente tem outra coisa que a gente tem que levar em consideração, em razão dessa pandemia que nós estamos vivendo, com relação aos contratos firmados, é que cresceu um número de ofertas, de contratos, de produtos adquiridos pelo online, né? Hoje você abre o Instagram, assim, 70% é publicidade, né? Empresas vendendo, pessoas vendendo produtos através da internet. Então, provavelmente nós teremos grandes demandas envolvendo isso futuramente, em razão desse momento que nós estamos vivendo. Mudou completamente a forma de aquisição de produtos hoje, né? E isso vai refletir futuramente, né? Então, a curto prazo, a questão de domicílio, né, competente, então tudo isso é importante a gente ficar vendo, inclusive, essa mudança comportamental do consumidor. Nós mudamos completamente a nossa forma, inclusive tem gente comprando produtos alimentícios, né, de supermercados através de aplicativo, manda na sua casa, entrega, beleza, você não tem que sair de casa. Aqui em Anápolis já tem alguns supermercados que vendem dessa forma. Então, cresceu um número de compras online. E vai crescer, obviamente, em razão disso, vai crescer o número também de problemas advindos dessas vendas online. Né? Deixa eu ver uma pergunta aqui. A cláusula contratual de escritura de compra e venda tem força contratual? Tem, né? Sim. Compromisso de compra e venda, Gabriel? Cadê o Gabriel? Tô falando de compromisso de compra e venda? Tem força, né? Ali, por exemplo, um compromisso de compra e venda é uma fase pré-contratual. Ali já está estabelecendo que, né, quando vai ser vendido e como será vendido aquele bem, né? Aquele bem. Então, tem força contratual, sim, né? Com certeza. Alguma dúvida a mais, gente? Não? Então, nós vamos ter só mais uma aula, né, antes da prova, dia 14. Aí você vai fazer a revisão. Semana que vem eu vou colocar atividade, né? A gente faz uma revisãozinha. Eu já vou colocar a atividade antes da semana que vem, porque aí semana que vem a gente já resolve, né? A gente já resolve e já tira as dúvidas. Porque aí fica mais produtivo dessa forma, né? Uhum. Tá. Então, com relação à nossa prova, também vai ser tranquilo, né, gente? Vai ser da mesma forma, 2 tentativas, aquelas mesmas regras para vocês. E na nossa provinha teve só uma questão que teve problema, né?
que eu, inclusive, anulei e estendi os pontos para todo mundo, né? Uhum. Eu pedi até uma relação para o Luiz das pessoas que tiveram aquela questão, eu anulei. Então, vai ser da mesma forma, tá? Vocês vão poder consultar todo mundo, a Deus, né, tudo, a todas as possibilidades de consulta, mas mesmo assim a gente vai fazer uma préviazinha e vai fazer uma recapitulação na semana que vem. Ok? Então, gente, um abraço para vocês, fiquem com Deus, tá? E até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, eu. Ai, cadê? Onde eu saio aqui?